Hoje vamos trabalhar com princípios aplicáveis ao direito penal, mas o primeiro passo é entender o que é um princípio. E para entender o que é um princípio, fundamental saber o que é norma jurídica. Pois bem, norma jurídica é o resultado da interpretação de um texto normativo. Então, quando o operador do direito lê uma lei e compreende, interpreta o que está na lei, surge a norma jurídica, que pode ser tanto um princípio quanto uma regra. Regra são normas de conduta. Então, um exemplo de regra é quando a lei diz que o sujeito deve fazer algo. É muito simples de compreender uma regra. Bateu o olho, viu que é uma norma de conduta? É regra. O princípio, por outro lado, ele é um pouco mais trabalhoso. Ele exige raciocínio, ele exige que o operador do direito medite bem em quais situações aquele princípio é aplicável e qual o alcance dele. Ele é um pouco mais complexo. E no direito penal nós temos muitos princípios. Eu vou trazer aqui os principais apenas. Vamos lá. O primeiro princípio, e não poderia ser outro, é o princípio da dignidade humana. De uma maneira bastante sucinta, esse princípio diz que toda pessoa, por ser humana, tem o direito a não receber um tratamento cruel ou degradante e, paralelamente, tem o direito de receber um mínimo existencial do Estado, para que ela exista com dignidade. O segundo princípio, muito importante também, é o princípio da legalidade. De maneira bem resumida, o artigo 1º do Código Penal traz o seu conceito. Não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, só há crime se houver uma lei discriminando aquela conduta como sendo criminosa. O fato de um ato ser imoral ou ser considerado pecaminoso por si só não é o suficiente para que se diga que aquilo é um crime. Terceiro princípio, muito importante também, é o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. De forma bem simples, diz que a lei posterior mais severa é irretroativa. Vamos pegar um exemplo bem prático para decorar isso. Hoje, estamos em 2020, eu pratico o crime de furto, a pena de 1 a 4 anos. Fujo, ninguém me encontra. Ano que vem, ocorre uma reforma no Congresso e a lei penal passa a se tornar mais severa. A pena que era de 1 a 4 se torna de 2 a 8, igual o crime de roubo. Eu sou encontrado em 2022 e vou a julgamento. Qual lei que se aplica? Vai se aplicar a lei da época em que eu cometi o crime. Por quê? Por conta desse princípio, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Então, como a lei anterior é mais benéfica, ela tem uma ultratividade e é aplicável. A lei posterior mais severa, ela não retroage para ser aplicável nesse caso. Outro princípio, o princípio da fragmentaridade. O direito penal não tutela todos os bens jurídicos, sim uma parte deles. Outro princípio, o princípio da intervenção mínima. O direito penal intervém o mínimo possível na vida das pessoas. Ele só vai interferir quando os outros ramos do direito forem insuficientes para solucionar a questão. Próximo princípio, o princípio da ofensividade. O direito penal só vai agir se houver ofensa a bem jurídico. Outro princípio, o princípio da insignificância. Esse é muito importante. É dele que surgem os chamados crimes de bagatela. De maneira bem resumida, o direito penal só vai intervir se houver lesão a bem jurídico dotada de certa gravidade. Se for uma lesão com uma gravidade leve, não será, portanto, tutelado aquele bem jurídico pelo direito penal. O Supremo Tribunal Federal, ele fixou 4 vetores que devem ser analisados pelo operador do direito para que se reconheça o caso do princípio da insignificância. Quais são esses 4 vetores? Vamos lá. Primeiro, mínima ofensividade da conduta. Segundo, inexpressividade da lesão jurídica. Terceiro, reduzido grau de reprovabilidade. E o último, ausência de periculosidade social. Tem que ter esses 4 vetores para que se reconheça o princípio da insignificância, muito importante. Outro princípio, o princípio da alteridade. Esse princípio, de maneira bem resumida, diz que não se pune a autolesão. Tem origem aí com Klaus Roxin. Mais um princípio, o princípio da culpabilidade. Esse princípio diz que só é punível aquela pessoa que, agindo com dolo ou culpa, merece o grau de reprovabilidade. Perfeito? Mais um, princípio da proporcionalidade.
a pena tem que ser proporcional ao ato que o sujeito praticou. Então, ele praticou um furto, não posso decretar pena de morte para ele. É desproporcional. O princípio da presunção da inocência. Presume-se inocente toda pessoa, até que haja uma sentença, uma decisão transitada em julgado, condenando aquele indivíduo. Mais um princípio, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. O último princípio, o princípio do ne bis in idem. Significa que você não pode punir a pessoa 2 ou mais vezes pelo mesmo ato praticado.